Oi, pessoal. Na aula de hoje falaremos sobre equações exponenciais e logarítmicas. Primeiro falaremos aqui de equações exponenciais. Equações exponenciais são equações em que a incógnita está no expoente. Aqui a gente tem alguns exemplos. 2 elevado a x igual a 64, raiz de 3 elevado a x, raiz cúbica de 81, no caso igual a raiz cúbica de 81, 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2, e assim sucessivamente. Para resolver, a gente pode reduzir, uma das formas de resolver é reduzir a uma mesma base. Por exemplo, a gente tem aqui a elevado a b igual a elevado a c, então a gente pode cortar aqui a base e concluir que b é igual a c. Essa é uma forma de resolver. Aqui temos alguns exemplos. Então a gente tenta aqui deixar na mesma base, 2 elevado a x é igual a 64, a gente pode escrever como 2 elevado a 6. Então aqui a gente corta aqui a base e fica x igual a 6. Então aqui a solução é igual a número 6. Aqui temos 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. O 8 pode ser escrito como 2 elevado a 3, né? Então fica 2 elevado a 3x igual a... 32 pode ser escrito como 2 elevado a 5. Então fica, como está 1 sobre 2 elevado a 5, fica 2 elevado a menos 5. Então a gente corta a base, fica 3x igual a menos 5, então x igual a menos 5 terços. Então a solução aí vai ser o menos 5 terços. Aqui temos raiz de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. A raiz a gente pode escrever como uma fração, né? Uma potência fracionária, como sendo 1 sobre 2, tudo isso elevado a x. Da mesma forma, o 81 a gente pode escrever como 3 elevado a 4. Tudo isso aí vai ficar elevado a 1 sobre 3 também. Então, resolvendo aí, vai ficar 3 elevado a x sobre 2 igual a 3 elevado a 4 sobre 3. Então, a gente corta aqui a base que é igual. Fica x sobre 2 igual a 4 sobre 3. Resolvendo isso aí, 3x igual a 8. Então, x igual a 8 terços. Nossa solução vai ser 8 terços. E aqui temos essa outra equação. Fica 2 elevado a x vezes x menos 1 é igual a 2 elevado a 2, né? 4 é 2 elevado a 2. Então, isso a gente elimina, fica x vezes x menos 1 igual a 2. Resolvendo aqui, fica x ao quadrado menos x menos 2. Tudo isso igual a zero. A gente resolve aí a equação de fórmula de Bhaskara, né? Então, fica x igual a gente sabe que é menos b, mais ou menos raiz b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Em que aqui o b e o c são esses números aqui. Então fica x igual a 1 mais ou menos raiz 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Tudo isso dividido por 2. Vezes a que é 1, né? O a. Então fica x igual a 1 mais ou menos raiz, isso aí dá 9 sobre 2. Então a gente tem aqui a primeira x1 igual a 1 mais 3 sobre 2, isso aí dá 2. Temos o segundo aqui, a segunda solução, que é 1 menos 3 sobre 2, que dá menos 1. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma solução menos 1 e 2. Neste outro exemplo aqui, a gente coloca aí tudo numa mesma base, né? Então, fica 3 elevado a 2x menos 1, vezes aqui fica 3 elevado a 2, vezes 3x mais 4. E aqui é 3 elevado a 3, né? Vezes x mais 1. Então, a gente vai ter o seguinte, aqui é um produto, então vai ficar a soma, 3 elevado a 2x menos 1 mais 6x mais 8, tudo isso aí igual a 3 elevado a 3x mais 3. Então, somando aí vai ficar... Já pode eliminar aqui a base. Então, vai ficar 8x mais 7 igual a 3x mais 5. Isso aí vai ficar
8x menos 3x igual a 5 menos 7. Então, vai ficar 5x igual a menos 2, x igual a menos 2 quintos. Então, nossa solução é igual a menos 2 quintos. Aqui, resolveremos essa aqui transformando as raízes em potência fracionária, né? Então, vai ficar 5 elevado a x menos 2. Tudo isso elevado a 1 meio vezes, aqui fica, o 25 é 5 ao quadrado, né? Então, fica 5 elevado a 2 vezes 2x menos 5, tudo isso multiplicado por, tudo isso dividido por x, né? Que é o índice. Observe como o x está no índice, o x tem que ser um número maior que zero, já que o índice não pode ser negativo, né? Tem que ser um número maior que zero, tá? Então, vamos ficar aqui com... Tudo isso é igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Então, resolvendo aqui, vai ficar 5 elevado a x menos 2 sobre 2 mais 4x menos 10 sobre x. Igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Então, podemos cortar aqui a base. Resolver isso daí vai ficar 2x. Em cima fica... Aqui, multiplicando, fica x ao quadrado menos 2x. Mais 8x menos 20. Tudo isso aí é igual a 3x menos 2 sobre 2x. Então, a gente pode sumir agora com o denominador 2x. Vai ficar x ao quadrado. Aqui fica 6x menos 3x. Fica menos 3x. Não fica mais 3x. E o número fica menos 18. Igual a zero. Então, aqui vai ser x. Resolve por Bhaskara novamente. Menos 3, mais ou menos, raiz b ao quadrado, que dá 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 18. Aqui vai ficar sobre tudo isso sobre 2a, né? Então, aqui vai ficar x igual a menos 3, mais ou menos, raiz. Aqui vai dar 81 sobre 2. Resolvendo aqui, x1 vai ser menos 3 mais 9 sobre 2, que dá 3. E o x2 é menos 3 menos 9 sobre 2, que é igual a menos 6. Esse valor não serve, porque aqui o x, observe que o x está no índice, e o índice não pode ser negativo. Então, a nossa solução aqui vai ser o número 3. Um outro exemplo aqui, eu tenho essa soma igual a 120. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar em evidência o menor número entre esses, que é o 2 elevado a x menos 1. E isso aí vai ficar, o primeiro termo aqui fica 1, mais isso aqui vai ficar 2 elevado a 1, né, que quando multiplica volta para o x, mais aqui fica 2 elevado a 2, menos o 2 elevado a 3, mais o 2 elevado a 4. Tudo isso igual a 120. Então, resolvendo aí o que está dentro do parêntese, fica 1 mais 2, dá 3, mais 4, 7, 7 menos 8, menos 1 mais 16, fica 15, igual a 120. Então, 2 elevado a x vai ser 120 dividido por 15, que isso daí dá 8. Então, 2 elevado a x, 8 pode ser escrito como 2 elevado a 3. Então, x vai dar 3. Outro exemplo aqui, eu tenho 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. Neste exemplo, a gente vai usar um novo método.
que é o seguinte, a gente primeiro vai fatorar aqui o 4, é 2 elevado a 2, então fica 2 elevado a x, tudo isso elevado a 2. Menos 2 elevado a x, menos 56. Tudo isso igual a zero. Aqui a gente vai usar uma variável auxiliar, chama y igual a 2 elevado a x. Então, vamos ficar com y ao quadrado menos y menos 56 igual a zero. E vamos resolver essa equação de segundo grau. Então, y é igual a 1 mais ou menos raiz de 1 mais 4 vezes 56, já vou fazer direto. Então, vai dar 224 sobre 2. Então, o y1 vai dar 1 mais 15 sobre 2, que isso daqui dá 8. E o y2 dá 1 menos 15, que dá menos 14. Daqui 1 menos 15 sobre 2, que dá menos 7 como resposta, né? Só que, observe que o meu y é 2 elevado a x, só que um exponencial, um 2 elevado a algum número, sempre é positivo. Então, um número negativo não serve. Então, como resposta sobe o 8. Então, o y, o 2 elevado a x, que é o nosso y, é igual a 8. Então, o 2 elevado a x vai ser 2 elevado a 3. Então, nosso x vai ser o 3. Observe que a solução do problema é o x e não o y. Então, por isso que tem que voltar para essa parte. Então, a solução aqui vai ser número 3. Uma outra, de forma análoga que a gente fez nessa de substituição, vamos fazer aqui também. Aqui escrevemos o 4 como 2 elevado a 2, né? Então, fica 2 elevado a 2 vezes x mais 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x elevado a 2 vezes o 2, né? A gente escreve assim. Então, fica 2 vezes 2 elevado a x elevado a 2. Então, isso daqui a gente coloca no lugar do 4 elevado a x mais 1. Então, fica 2 elevado a x ao quadrado, menos 9, 2 elevado a x, mais 2, igual a zero. Fazemos a mudança, né, de variável, chama de 2 elevado a x do y. Então, fica 2y ao quadrado, menos 9y, mais 2, igual a zero. Então, resolve por Bhaskara. Y é igual a 9, mais ou menos, raiz de 81, menos 4 vezes 2, né? Que dá 16. Certo? Beleza. Então, vamos ficar com... faltou só um detalhe aqui. Esse 2 está multiplicando o x e o 1, né? Então, aqui fica um 2 também. Então, no nosso caso aqui fica um 4. E, portanto, aqui vai aparecer um 4. Então, 4 aqui, 4 aqui. Então, fica b ao quadrado menos 81 menos 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32. Certo? Beleza. Então, tudo isso dividido por 2 vezes a, que dá 8. Então, y1 vai ser o 9 mais raiz 81 menos 32 dá 49. Sobre 8. Então, a gente faz aqui o y, na verdade aqui o y, né? Mais ou menos. Então, o y1 vai ser 9 mais 7 sobre 2, que dá 8. E o y2 é 9 menos 7 sobre 2, que dá 1. Então, resolveremos agora. 2 elevado a x igual a 8. Então, isso implica que o x vai ser o 3, né? Como a gente já fez várias vezes. E 2 elevado a x igual a 1. Então, o 1 pode ser escrito como 2 elevado a 0. Então, isso implica que o x é o 0. Então, nessa solução, temos os números 0 e 3. Um outro exemplo aqui, quando temos equações dessa forma, com x com a incógnita tanto no expoente quanto na base, a gente tem que fazer separado o caso x igual a 0 e x igual a 1. Então, se x igual a 0, vamos ficar com o quê? Fica do primeiro membro fica 0 elevado a 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0,
mais 6. Isso aí vai ser 0 elevado a 6, que dá 0, que é diferente de 1. Então, não satisfaz, né? E fazemos com o caso x igual a 1. X igual a 1 vai ficar o seguinte. 1 elevado a 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Isso daí dá 1, aqui fazendo essa conta, dá 1 elevado a 2, que isso aqui dá 1. Então, satisfaz, né? Deu como resultado 1. Então, satisfaz. Então, vai estar na solução. E agora, a gente faz o que fazemos normalmente, né? Colocamos numa mesma base. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a... O 1 a gente pode escrever como x elevado a 0. Então, a gente pode cortar aqui o x e fazer x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Resolvendo isso por Bhaskara, já vou fazer direto aqui. A gente tem o seguinte. A gente tem que x1 é igual a menos 3 e x2 igual a, na verdade, é 3 e 2. x2 igual a 2. Então, essas são as duas soluções desse problema. Então, no final, encontramos como solução o número 1, que a gente calculou lá em cima, aqui o 2 e o 3. Então, temos 3 soluções do problema. Aqui, nesse item, a mesma coisa acontece, né? Primeiro fazemos o caso x igual a 0. Então, vai ficar 0 elevado a 2 vezes 0 ao quadrado, menos 7 vezes 0, mais 4. Isso aí vai ser igual a 0 elevado a 4. Isso aqui vai dar 0. E 0 vai ser igual aqui ao x, né? Que é 0. Então, satisfaz. A segunda, fazendo x igual a 1, vai ficar 1 elevado a 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 4. Isso aí tudo vai dar 1 elevado a 2 menos 1, né? Que vai dar 1, que é o próprio x. Então, satisfaz também. Agora, a gente faz o caso geral, né? Pega aqui 2x elevado a 2x ao quadrado, menos 7x, mais 4 igual a x elevado a 1, né? Fazendo essa igualdade, fica 2x ao quadrado, menos 7x, passa esse 1 para cá, fica mais 3 igual a 0. Resolve aqui por Bhaskara, x igual a 7, mais ou menos, raiz 49, menos 24 sobre 4. Então, x igual a 7, mais ou menos, raiz de 25 sobre 4. x1. x1 aqui vai ser 7 mais 5 sobre 4, que é igual a 3. E o x2 vai ser 7 menos 5 sobre 4. Isso aqui simplificando vai ficar 1/2. Certo, então nossa solução vai ser os dois que a gente controlar, né? O 0 e 1. O 0 e 1. E o 1/2 e 3, né? Então 0, 1/2, 1 e 3. Temos todas essas soluções aí. Um outro exemplo aqui. Eu tenho essa soma igual a 9 elevado a x. O que a gente faz nesse tipo de questão, como as bases aí estão diferentes, a gente divide tudo por 9 elevado a x. Então, fica 4 elevado a x sobre 9 elevado a x, mais 6 elevado a x sobre 9 elevado a x, tudo isso igual a 2, né? Já que o 9 elevado a x corta. Então, colocamos aí numa mesma base. Então, a gente vai ter o seguinte.
vai ter o seguinte. Vou fatorar aqui esse 4, pode ser escrito como 2 ao quadrado, né? E o 9 como 3 ao quadrado. Então vai ficar 2 elevado a 2x sobre 3 elevado a 2x. Mais o 6, aqui, 6 sobre 9, eu posso simplificar por 3, né? Fica 2 sobre 3. Essa fração aqui, tudo isso elevado a x. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 3. Tudo isso igual a 2. Aqui a gente pode escrever como 2 sobre 3 elevado a x, tudo isso elevado a 2. Mais 2 sobre 3 elevado a x menos 2 igual a 0. Chamando 2 sobre 3 elevado a x de y, vai ficar o seguinte, y ao quadrado mais y menos 2 igual a 0. Resolvendo aqui por Bhaskara, que é y igual a menos 1, mais ou menos, raiz de 1 mais 8 sobre 2. Então, y igual a menos 1, mais ou menos 3 sobre 2. O y1 aqui vai ser menos 1 mais 3, que dá 2 sobre 2 dá 1. E o y2 vai ser menos 1 menos 3, dá menos 4 sobre 2, dá menos 2. Então, temos essas duas soluções. O menos 2 não serve, porque nesse caso tem que ser um número positivo, já que é uma potência de um número positivo. Então, sobra fazer 2 sobre 3 elevado a x, isso aqui igual a 1. Mas esse 1 pode ser escrito como 2 sobre 3 elevado a 0, né? Então, a gente conclui aqui que o x igual a 0. Que vai ser aqui, o x igual a 0, vai ser a nossa única solução, né, do nosso problema. Então, x vai ser 0. Outra forma de resolver equações exponenciais, quando não dá para reduzir a mesma base, é aplicando o logaritmo. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem a igualdade a elevado a x igual a b. Aplicando o logaritmo aqui em ambos os lados, o x cai. Então, fica multiplicando... Então, aplicando aqui, fica log a elevado a x na base a igual a log de b na base a. Usando a propriedade, vai ficar x, que ele é uma potência que cai multiplicando, né? De a na base a igual a log de b na base a. Mas isso daqui é igual a 1. Então, fica x igual a log de b na base a, como está aqui. Então, isso aí vai ajudar a gente a resolver algumas equações exponenciais. Por exemplo, nessa primeira, a gente vai aplicar o log. Observe que o log, a base aqui, a gente pega geralmente como sendo exatamente a mesma base da potência aqui na exponencial. Então, log na base 2 de 2 elevado a x é igual a log na base 2 de 3. Então, esse x ele vai cair multiplicando, fica log de 2 na base 2 igual a log de 3 na base 2. Então, fica x, esse log na base 2 de 2 na base 2 é 1, então ele some. Log de 3 na base 2. Esse outro exemplo, a gente aplica aqui o log agora com base 5, né? De 5, 2x menos 3. Tudo isso aí igual a log, tem que aplicar nos dois lados, 5, 3. Então, vai ficar 2x menos 3. Esse aqui, o log de 5 na base 5 vai sumir, porque é 1, igual a log de 3 na base 5. Então, passo o 3 para lá, fica 3 mais log de 3 na base 5. E agora passa tudo dividindo, fica 3 meios mais 1 meio, log de 3 na base 5. Agora temos um exemplo problema. Diz o seguinte: o crescimento de uma certa cultura de bactérias obedece essa função. X de t é igual a c vezes a exponencial de kt, em que x de t é o número de bactérias no tempo t. Então, ele mede o número de bactérias. C e t são constantes positivas e é de Euler. Então, verificando que o número inicial de bactérias x0, se eu chamar aqui, ó, x de 0
vai ser quem? Vai ser colocando no lugar do t o zero. Então, vai ser c vezes exponencial de k vezes zero, que isso aí vai dar exatamente c, não é? Já que é elevado a zero dá 1. Beleza. Mas ele disse que esse número, que o número inicial de bactérias, ele duplica em 4 horas. Então, se eu calcular aqui o x de 4, ele vai ser, x de 4 é o c vezes e elevado a 4k. Ele está dizendo que esse número, x de 4, ele é o dobro do valor inicial. Então, ele vale 2 vezes c, que é o x de 0. Certo? Então, eu posso resolver essa equação aqui. Cortando aqui o c, vai ficar e elevado a 4k igual a 2, igual a 2. Então, a gente pode aplicar aqui o ln nos dois lados. Lembra que se eu tenho log de a na base e, é a mesma coisa que eu escrever o ln de a. Ou seja, quando a base for o número e, eu posso trocar o log por ln, que é a mesma coisa. Então, isso aqui vai ficar ln da exponencial de 4k igual a ln de 2. Então, o 4k cai aqui multiplicando, o ln de e vai ser 1, igual a ln de 2. Então, 4 passa dividindo, fica ln de 2 sobre 4. Então, esse aí é o nosso k. Então, ele pede o quê? Quantos deles se pode esperar no fim de 6 horas? No fim de 6 horas, a gente vai ter o quê? Vai ser o x de 6, certo? O x de 6 vai ser... cadê a nossa função? Vai ser c vezes e elevado a k vezes t. Mas o nosso k é o ln de 2 sobre 4, né? Então, é o ln de 2 sobre 4. Isso aí tudo multiplicando o t. Podemos reorganizar aqui. Então, vai ficar e elevado a o ln de 2 elevado a t sobre 4. Certo? Então, aqui a gente pode... o t aqui é o valor de 6, né? Já podemos substituir também. Aqui é o 6 vezes 6. Fica 6 sobre 4. Ele sobe, ele entra no ln como uma potência, né? Como propriedade. E aqui o e com ln a gente corta. Então vai ficar 6 quartos é a mesma coisa que 3 meios, né? Então a gente coloca aí como sendo raiz de 2 elevado a 3 vezes c. Então isso aí dá, fatorando fica 2 raiz de 2 vezes c. Então ele pergunta, quantas delas se podem esperar no fim de 6 horas? Se podem esperar esse múltiplo aqui do c. Ou seja, isso aí é mais do que o dobro. Ok. Um outro exemplo aqui, ele pede para a gente resolver esta equação, em que agora temos 2 elevado a 3x menos 2, e é igual a 3 elevado a 2x mais 1. Então, a gente vai pegar e aplicar aqui o log. Na verdade, fazendo aqui esse primeiro membro, posso colocar como 2, 3x dividido por 2 elevado a 2, igual a 3 elevado a 2x. Tudo isso vezes 3. Então, reorganizando aí, vai ficar 2 elevado a 2 elevado a 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 2 elevado a x igual a 3 vezes 2 elevado a 2. Organizando esses termos aí, né?
Então, vai ficar 8 sobre 9 elevado a x igual a 12. Então, isso aí vai ficar aplicando log nessa base. Então, vai ficar x igual a log de 12 na base 8 sobre 9. Então, esse é o resultado. Agora, falaremos sobre equações logarítmicas. Dividiremos aqui em 3 casos. O primeiro caso é, quando a gente tem uma igualdade assim de logs, a gente só faz iguala a essas funções e acha o valor do x, observando que tem que satisfazer a condição de que essas funções têm que ser maior que zero. Certo. Então, resolveremos aqui esse primeiro. Aqui, basta só igualar 3x menos 5 igual a 7. Então, fica 3x igual a 12, x igual a 4. Como a própria função aqui, uma das funções é 7 e já é maior que zero, então não preciso nem colocar nenhuma restrição no x, já que isso já é maior que zero. Então, a minha solução vai ser o número 4. Neste próximo exemplo, a gente tem aqui essa outra igualdade. Novamente faremos 2x menos 3 igual a 4x menos 5. Aqui vai ficar menos 2x igual a menos 2. Então, x igual a 1. E aí, nesse caso, a gente vai ter que substituir esse valor do x em uma das funções. Por exemplo, aqui na primeira, 2 vezes 1 é menos 3. Isso deu menos 1. E essa função ela não pode ser negativa. Então, a nossa solução aqui vai ser o vazio. Não vai ter solução, porque isso daí tinha de ser positivo. No outro caso aqui, faremos a mesma coisa. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 2 menos 2x. Resolve isso daí, colocando tudo no primeiro membro aqui, vai ficar menos x, menos 12, tudo isso igual a 0. X igual a 1, mais ou menos, raiz de 1 mais 48 dividido por 2. X igual a 1, mais ou menos 7 sobre 2. Aí temos o x1 igual a 4 e o x2 igual a menos 3. Então, vamos substituir esses dois valores em uma das funções. Vamos escolher a mais fácil, aqui é 2 menos 2x. Então, 2 menos 2 vezes 4 vai ser menos 6, que é negativo. Então, esse aqui não serve. E a segunda é 2 menos 2 vezes menos 3. Isso aí vai dar 8, que é positivo, né? Então, isso vai servir. Então, nossa solução vai ser somente o menos 3. Certo? Certo. Então, vamos para o próximo tipo, né? O nosso segundo tipo aqui é quando a gente tem aqui o log de uma função na base A igual a um número alfa. Então, a solução disso é basicamente pegar essa função e igualar a elevado a esse alfa. Somente isso. Aqui no nosso caso, log dessa função aqui na base 2 igual a 4, então só é fazer 3x mais 1 igual a 2 elevado a 4 e resolver. Então, fica 3x igual a 16 menos 1, x vai ser 15 sobre 3, que é igual a 5. Então, nossa solução aqui vai ser o número 5. Aqui agora, mesmo esquema, você pega x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 3 elevado a 2, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Resolvendo aqui por Bhaskara, menos 3 mais ou menos 9 mais 40. Tudo isso dividido por 2. Então, x vai ser igual a menos 3 mais ou menos 7 sobre 2. Então, vai ter o x1 aqui igual a 2 e o x2 igual a menos 5. Então, nossa solução aqui
vai ser conjunto formado por menos 5 e 2. Nesse próximo item, temos agora mesmo esquema, né? Eu vou pegar essa funçãozinha aqui. 1 mais log de 3, 1 menos 2x, e igualar a 2 elevado a 2. Então, vai ficar o log de 3, 1 menos 2x, igualei a... Aqui é 4, passou 1 para lá, fica menos 1, fica 3, então. E aqui eu faço o mesmo esquema. O log de uma função é igual a 3. Então, vai ficar essa função igual a 3 elevado a 3. Então, fica 1 menos 2x igual a 27. Então, 2x vai ser igual a menos 26. Então, x igual a menos 13. Nossa solução vai ser só o menos 13. E agora vamos para o nosso último tipo, que é usando uma incógnita auxiliar. Neste caso, a gente vai ter aqui uma expressão e vamos fazer uma substituição. A gente vai chamar de y igual ao log que aparecer, no nosso caso é x na base 2, e fazer a substituição. Então aqui vai ficar y, aqui o log está ao quadrado, então fica y ao quadrado, menos y, e esse 2 passa para o primeiro membro. E resolve essa equação no segundo grau. Aqui, isso aqui, usando Bhaskara, né? Y igual a 1 mais ou menos raiz de 1 mais 8, tudo isso dividido por 2. Então, y1 vai ser 1 mais 3 sobre 2, que dá 2, e y2 vai ser 1 menos 3 dividido por 2 menos 1. Então, a solução vai ser... Na verdade, aqui ainda não é a solução, né? A gente tem que voltar para a nossa incógnita. Então, vamos fazer log de x na base 2 igualar a 2. Então, o x vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, né? E fazer o log de x na base 2 igual a menos 1. Então, o x vai ser igual a 2 elevado a menos 1, que é 1 meio. Então, temos a solução 1 meio e 4. Temos duas soluções aqui neste nosso caso. Finalmente, aqui temos esse outro exemplo. Vamos chamar aqui a y igual a esse log de x na base 3. Então, vai ficar 2 mais y sobre y, mais y sobre 1 mais y, tudo isso igual a 2. Tirando aqui o MMC, vai ser y vezes 1 mais y, né? Tudo isso nos dois lados. Resolvendo aqui, vai ficar 2 mais y vezes 1 mais y, mais aqui o y ao quadrado, igual a 2y, 1 mais y. Resolvendo isso aqui, agora a gente pode sumir aqui com o denominador. Resolvendo aqui vai ficar 2 mais 2y mais y mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2y mais 2y ao quadrado. Aqui eu tenho 2y ao quadrado e 2y ao quadrado eu posso cortar. Eu tenho aqui 2y e 2y eu posso cortar. Então vai ficar 2 mais y igual a 0. Então y igual a menos 2. Então, fazendo aqui o log de x na base 3 igual a menos 2, né, que é o nosso y. Então, x igual a 3 elevado a menos 2. Então, x vai ser igual a 1 sobre 9, que é a nossa solução aqui desse problema. 1 sobre 9. Agora, temos este outro exemplo aqui, né? Lembrando como o x aparece na base, o x tem que ser diferente de 1 e o x tem que ser
maior que zero, né? Porque a base tem essas restrições. E agora resolvemos normalmente. Fica 2x mais 3 tem que ser igual a x elevado a 2, né? Então, resolvendo aqui, fica x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. X igual a menos b, mais ou menos, raiz, b ao quadrado dá 4 mais 12, dividido por 2a. Então, x igual a 2 mais ou menos 4 sobre 2. Então, x1 vai ser 3, x2 vai ser menos 1. Então, esse aqui não serve, né? Porque o x tem que ser diferente. Na verdade, x tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, x igual a 1, aqui vai ser a nossa única solução. X igual a 3 vai ser a nossa única solução. Nosso outro exemplo aqui vai ser essa igualdade aqui. Novamente, a gente vai ter que colocar essas restrições no x. Vamos ter que fazer o quê? O x mais 3 tem que ser maior que 0 e x mais 3 tem que ser diferente de 1. Então, aqui a gente tem que x tem que ser maior que menos 3 e o x tem que ser diferente de menos 2. Ok. Temos essas restrições iniciais no x. Agora, como é um log igual a outro log, então podemos fazer a igualdade das funções. Fica 5x ao quadrado menos 7x menos 9 igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Resolvendo aqui, vai ficar 4x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Resolvendo por Bhaskara, x igual a 5, mais ou menos, raiz de 25. Isso aqui vai dar 4 vezes... Menos 4 vezes ABC, vai ficar mais... 16 vezes 6... 96. Isso aqui vai ser 121, certo? Então, dividido por 2a que dá isso aqui. Então, x vai ser igual a 5 mais ou menos. Raiz de 121 é 11 sobre 8. Então, aqui o x1 vai ser o 5 mais 11 sobre 8, que dá 2. E o x2 vai ser 5 menos 11, que é menos 6 sobre 8, dá menos 3 quartos. Beleza. Como temos que fazer duas condições aqui, né? A primeira condição foi a que a gente já fez, que o x tem que ser maior que menos 3 e x diferente de menos 2. Então, essas duas condições são satisfeitas, né? Com ambas as raízes, 2 e menos 3 quartos. Essas condições já foram satisfeitas. Mas falta satisfazer a condição de que quando eu substituo esses valores aqui no logaritmando, nessa função aqui em cima, ou nessa, ou na primeira, eu vou substituir nessa. Então, quando eu pego aqui e coloco no valor dessa função, o meu 2, por exemplo, fica 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. O resultado disso aí vai dar menos 3, que é menor que 0, então não serve. Então, 2 não serve. Fazendo a mesma conta agora para o menos 3 quartos, fica menos 3 quartos ao quadrado, menos 2 vezes menos 3 quartos, menos 3. Fazendo essa conta aí, vai ficar 9 sobre 16, menos, aqui fica mais, 6 sobre 4, menos 3. Colocando aí tudo no mesmo denominador, fica 9 mais 16 por 4 dá 4, 4, 24. E aqui, menos 16 vezes 3, 48. Então, isso aqui vai dar menos 15 sobre 16, que é menor que 0, também não serve.
Então, o menos 3 quartos também não serve. Então, as nossas duas possíveis raízes não servem, então nossa solução vai ser vazia também. Temos agora este outro exemplo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, colocar aqui nossas descrições. As nossas descrições são as seguintes. O x mais 1 tem que ser maior que zero, né? A função tem que ser maior que zero. E o x menos 1 também tem que ser maior que zero. Então, daqui a gente tira que o x tem que ser maior que menos 1 e o x tem que ser maior do que 1. Então, juntando esses dois intervalos, vai ser x maior do que 1, né? Fazendo a interseção desses dois intervalos. Beleza. E agora a gente resolve normalmente. Aqui vamos usar a propriedade de logaritmo. Tem uma soma de logaritmos aqui. Uma soma pode ser transformada em um produto, né? Dessa forma, na base 2, igual a 3. Igual a 3. Então, fazendo aqui, como a gente já havia feito, x mais 1, x menos 1, igual a 2 elevado a 3. Resolvendo isso aqui, vai ficar x ao quadrado, menos 1, igual a 8. Então, x ao quadrado igual a 9, x vai ser igual a mais ou menos 3. Beleza, temos essas duas soluções. Mas observe que temos de satisfazer esse x maior do que 1. Então, o menos 3 não serve. O menos 3 não serve. Então, sobra o x igual a 3, né? Para o x igual a 3, a nossa função ela tem que ser positiva, né? Então, isso vai acontecer porque o x mais 1 vai ser positivo e o x menos 1 vai ser positivo. Então, nossa solução vai ser só o 3. E isso finaliza essa aula de equações logarítmicas e exponenciais.